caso 1, que eu estou falando alguns casos. Existem casos que nós vamos colocar depois, vamos falar aqui, mas que da minha continuidade, vai sentar a continuidade. Então, alguns casos, caso 1, caso 2, chamamos de caso 3, caso 4, para que a gente possa depois fazer um trabalho de exercício sobre as aplicações. Mas antes, falando aqui, relembrando, a integral a gente chama de definida. Por que essa integral é definida? Chamada definida. Existe a integral definida e a integral definida. Por exemplo, quando, e aqui a gente não está mais dizendo a demonstração da integral definida, tudo é feito assim, está apresentando já como resolver essa integral chamada definida. Essa integral indefinida, ela tem uma representação integral de x ao quadrado de x, por exemplo, onde vocês já viram que existe uma função, que é definida aqui como integral, onde a derivada dessa função tem que ser integral. Então, há uma relação entre a integral de uma função e o conceito de derivada. Isso a gente colocou, nós fizemos um vídeo, colocamos um vídeo explicando isso no site nosso, não foi mais, mas aqui a gente está. Então, que função é essa? Existem regras para que você consiga já mecanicamente saber qual é a lei de derivada da x ao quadrado. Isso demora, estou pensando. Então, se tem uma regra, diz assim, vamos ver esse exemplo. Tá? Se eu tiver x elevado a n, se é evidente que aqui esse n aqui não é óbvio menos 1, se fosse menos 1, poderia dificultar, claro, poderia mudar a regra, porque se são menos 1, o n, eu vou ter x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vai ser. Então, há, pela integral, regras que vão facilitar exatamente essa volta. Porque senão você tem que pensar, será que a derivada de x é x ao quadrado? Será que a derivada de x ao quadrado, x ao cubo, x ao quarto, ou x um terço de x ao cubo? Seria complexo. Muito trabalhoso. A gente funciona isso, que é isso que posso ter facilidade. E aí, se eu tenho x ao quadrado, x elevado a n, eu tenho x ao cubo, que é 2 mais 1, sobre o 2 mais 1, x ao cubo sobre 3 mais c. E você poderia dizer, poxa, por que esse mais c aqui é isso? Isso não é uma coisa básica, entendeu integral? Porque se a derivada dessa função da x ao quadrado, matematicamente, eu poderia ter qualquer constante, porque a derivada da constante é zero. Então, eu poderia ter x ao cubo sobre 2 mais 5, mais 8. Poderia ter só x ao cubo sobre 2, mais 0. Mas, necessariamente, tem que haver várias leis, isso aqui é várias leis, por isso, indefinida, que nos gera essa propriedade, essa relação.
integral é uma função que derivada do x ao quadrado. Se você derivar isso aqui, a derivada de x ao cubo sobre 3 é o 1/3, que é 1/3 de x ao cubo. Você tem 1/3 vezes o 3, aqui já é derivada. E tira uma unidade dali, então você tem exatamente o x ao quadrado. Bom, isso é chamado integral indefinida. Estou falando ali integral indefinida. A integral indefinida, ela é uma integral onde existe aqui um intervalo de integração. Eu posso estar fazendo aquela mesma integral, ou melhor, não é integral não, eu posso estar olhando essa função de x ao quadrado de x, x ao quadrado de x, e agora um novo conceito dizer qual é a integral de x ao quadrado de x no intervalo de 1 a 2. A integral representa a somatória, a integral representa a área, e aqui, nessa forma de escrever, a gente chama de integral definida, isso aqui já não gera uma lei, gera um número. Isso já resolvido. E aí, a partir do resultado da integral indefinida, você sabe, integral de x ao quadrado de x é x ao cubo sobre 3, você vai fazer x ao cubo sobre 3 vai ser variando o intervalo de 1 a 2. Então, não vou mostrar mais geometricamente, vamos lá fazer. E há uma maneira de você indicar isso, você pode ser x de 1 a 2, esse extremo superior, ele entra na lei. Quer dizer, é aplicado no x. Então, você vai ter 2 ao cubo sobre 3 mais c, colocação, menos substituir na função. Então, 1 ao cubo, 5, mais c. Então, 1 ao cubo sobre 35, que vai gerar 2 ao cubo ao 1/3, mais c, menos 1 ao cubo ao 1/3, menos c. Veja que o mais c e menos c simplificou. E sempre vai simplificar, porque quando eu olho para esse mais c, embora ele seja qualquer número, realmente que quando eu olho, se c é 2, eu aplico 2, se c é 3, então eu olho ele aqui como uma constante que pode estar sendo substituído por números, mas na hora que eu botar 2 é 2, 3 é 2, quer dizer, tem vários resultados. Que para mim, numa integral definida, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele precisa ser corta. Então, nas aplicações, por exemplo, eu botei x ao cubo sobre 3 mais 2, eu botei x ao cubo sobre 3 mais 5. Nessa integral só vai ter problema, porque se você botou mais 2, é mais 2, menos 2. Se eu botou mais 5, é mais 5, menos 5. Então, na realidade, você vai ter o 8/3 menos 1/3, que dá o 7/3. Então, normalmente, quando você está fazendo a integral, você deixa de colocar isso aqui, você só coloca o 2 ao cubo sobre 3, menos, depois coloca o 2. E C é sempre simplifica. Então, essa é a integral, chamada definida, dá um número que é essas forças. Estão entendendo?
Agora, nós vamos aqui para a nossa aula. Nossa aula já começou. Nós vamos aqui a proposta da aplicação. Bom, existe aqui uma função que nós estamos chamando de fx, genérica. Existe uma área, uma superfície abaixo da função. E o eixo x, f de x, o eixo x, e existe aqui um intervalo para definir a função que é de A até B. Então há uma região bem definida aqui, abaixo da função, acima do eixo x, entre os intervalos A e B. Então essa região, que marcada por pontinhos azuis, representa uma área, uma superfície. Já medida, a gente chama de área. Quando encontrar uma área, ou uma superfície que está definida assim. Então, rapidamente, veja que o nosso f de x, conforme o x varia nessa região, ao buscar as imagens, que f de x são imagens, essas imagens vão estar sempre acima do eixo f de x, do y, como queira, acima do zero. Então, conforme o x corre aqui dentro, os f de x estão assim, então significa que o f de x é positivo. O que é esse dx, quando você coloca na integral geometricamente, é o segmento de reta que define um retângulo aqui, e que esse dx deve ser infinitamente pequeno. Se você botou um dx grande, mas para que você perceba que existe um retângulo aqui, cuja base é dx e cuja altura do retângulo é dx. E isso faz, quando o dx é grande, que haja aqui uma região que está acima, não é uma região daquela que pertence àquela que a gente está querendo analisar. Na medida que o dx vai diminuindo, essa região que está a mais, ela vai diminuindo. E a integral tem esse papel de encontrar ou de pôr a área de retângulos aqui, onde o dx é muito pequeno, tendendo esse retângulo, tendendo ao segmento de reta, tendendo esse segmento de reta é um retângulo. Mas imagine que isso aqui está se aproximando e se aproximando do segmento de reta. Então, quando eu coloco f de x dx, eu tenho aqui a área de retângulos, onde a base é infinitamente pequena. E fazer isso aqui, olha, o meu x corre de A a B, e quando o meu x corre aqui, eu vou encontrando somatório de retângulos aqui dentro, gerando um somatório infinita, porque o dx é infinitamente pequeno, só na nossa mente, se a gente tivesse fazer isso impossível, isso aqui estaria tão próximo da área verdadeira que nós não diríamos que a área então, isso é uma aplicação de área. Ou seja, então você está dizendo o seguinte, que para eu achar essa área, como exemplo, numa função f de x ao quadrado, só do lado direito, desse x. No 2, aqui, basta fazer a integral de 1 a 2 da função que o f de x define a função. Então, na medida que eu coloco os valores aqui, eu vou correr aqui, o x ao quadrado vai me gerando as imagens. Se eu botar 1,1, 1,2, 1,3 ao quadrado,
Privilégio. Todos então têm a mesma base do X. Então, isso aqui é muito definido. Ou seja, então, como é bom, eu acho a área de uma região abaixo da aqui, acima do X no intervalo dele, onde a região está acima, só acima, toda acima. Integral, já hoje só fazer a integral definida. Segundo caso, a região está toda baixa. Diferente. Veja que se a região está toda baixa, as linhas imagens são negativas. Quando eu coloco X, vou buscar aqui X, aqui X é negativo. A integral, numericamente, sem olhar para a circular, ela vai gerar, se você está pegando o f de x, que é negativo, o dx, que é a medida de segmento absoluto positivo, isso aqui vai ser negativo. Conforme você corre aqui dentro, vai dando valores, os valores da x são negativos, mostrado positivo é negativo. Então, essa integral definida, quando a tua curva está toda baixa, é um valor negativo numérico. Mas A não pode ser negativo. Então, nesse momento, simplesmente, a integral, o conceito da f ser negativo, ela gera um negativo, mas uma representatividade diária, você tem que botar um valor sobre o módulo. Então, se você comprou menos 3, a área é 3. Se você comprou menos 8, a área é 8. Então, nesse caso, quando o teu gráfico está abaixo, 2x toda abaixo, você faz a integral e você tem que saber que está negativo. Ao encontrar negativo, se você quer a área, vai colocar o valor positivo. Como eu faço isso aqui? Terceiro caso. Agora, veja. Aí eu coloquei exemplos. Aqui. Então, olha só, eu tenho uma função x oculto, assim, e eu estou querendo achar a área dessa região. Essa região está toda baixa, então eu vou definir integral. Veja, sempre do menor para o maior, de menos 1 a 0. Veja, integral de 1 a 2. Então, sempre do menor para o maior. Do menor, menos 1 menor a 0. Então, integral de menos 1 a 0. Se eu fizer essa integral definida, eu vou botar um número negativo. Com certeza, porque eu estou vendo que a região está toda baixa. E aí a minha área abaixo da integração caso 3. Situações onde existe uma área acima do eixo X e uma área abaixo. Poxa, se eu tenho uma área acima e uma área abaixo, se você integrar de A a C direto, a integral vai fazer uma subtração desse número da integral com esse número, porque aqui vai ser um resultado positivo e aqui um negativo. São grandes erros que cometem quando a gente está aprendendo. Então, o aluno integra de A para C direto para achar a área. Ele vai achar uma área menor. Por quê? Porque o número daqui é positivo, o número daqui é negativo. E isso faz com que o resultado seja falso. Então, nesse momento, para você encontrar a área, porque, gente, a integral de A até C
Qual é a integral de ABC? Acabou, você já está integral, é uma coisa. A outra é, calcule a área dessa região. Se você não calcular a área dessa região, necessariamente você vai ter que achar primeiro essa área, fazer a integral de AB dentro do x do x, que é um valor positivo, porque está aqui assim, e fazer a integral de B a C, que é um valor negativo. Aí você transforma em positivo e adiciona. Então não integre direto, integre por parte. A parte de cima e a parte de baixo que você está vendo. Tem muita coisa. Ou seja, se eu não tiver, são todos exercícios de concurso, de matemática. O cara te dá uma função, você não vê o gráfico. Diz assim, qual é a área entre esse gráfico e esse x? Se você não tiver a visão do gráfico, você pode ficar errado. Porque muitas vezes você pega a função direta e você não consegue perceber. Porque você não está vendo o gráfico, que aquele gráfico está uma região acima ou abaixo. Então, necessariamente, você vai ter que pensar, você vai ter que saber se esse gráfico está cortando o x, toda essa percepção. Certo? E aí, é necessário que você faça essa integral de duas formas. Nesse exemplo, você pega a função x ao cubo, que é aquela mesma função, mesmo que nós estamos fazendo a integral de menos 1 até 1. Então, nessa função, nessa representação, existe uma parte que está acima, existe uma parte que está abaixo. Você até percebe, isso aqui, essa função x ao cubo, é uma função que tem uma simetria. Uma simetria, há uma linha de formação aqui, uma linha de formação, onde se eu pegasse na região e colocasse aqui, eles são iguais. Então, se você integrar de menos 1 a 1, direto, você vai encontrar zero. Por quê? De menos 1 a 0 vai te dar um número negativo, de 0 a 1 vai te dar um número positivo, o mesmo valor absoluto, negativo e positivo, mas na hora de subir aí dá zero. Então, muitas vezes, quando eu pego direto, essa área é zero. Poxa, você não está nada, como pode ser zero? Então, necessariamente, você tem que fazer a integral de menos 1 a 0, x ao cubo, integral de 0 a 1, x ao cubo, pegar isso aqui, que é negativo, transformar em positivo, os dois vão ficar iguais. Nesse exemplo, porque eu estou 0 menos 1, 0, aqui eu vejo os outros valores positivos, vou somar. É como se eu achasse essa área e dobrasse. Pela integral, necessariamente, eu tenho que fazer assim. Se quiser integral de menos 1 a 1 x ao cubo por x, vai encontrar zero. É nada. Veja que existe área. Vai encontrar zero. Caso 4 é um caso, agora, que você difere dos outros. Existe uma função f de x toda acima. Mesmo que essa função f de x esteja abaixo, ela venha para baixo, não é um problema. Necessariamente, aqui eu tenho que observar o seguinte: existe uma função f de x, existe uma função de x que estão limitando uma região. Independente se f de x está acima, g de x está acima, independente do que esteja acontecendo. Então, por exemplo, o que eu quero colocar é o seguinte: você pode ter que situação você quiser. Por exemplo, eu posso ter isso daqui, posso. Eu posso ter uma situação assim e outra assim. Quer dizer, o que eu quero dizer é que independe
se o f de x, os dois estão acima, se existe uma parte acima e outra abaixo, dizendo, não há nada que impeça o processo. O processo é o seguinte: o que aconteceu agora, pensasse num retângulo onde ele estaria sendo desenvolvido daqui até aqui. E o meu x vai me levar, por exemplo, daqui para cima um segmento, daqui para baixo um segmento. Presta atenção. Quando eu tenho aqui um x, eu tenho um segmento. Pensa num retângulo bem próximo desse segmento. E é evidente que se eu quero a altura desse retângulo, eu tenho que ter a altura disso tudo. E a altura disso tudo, essa é a diferença. Se eu sei esses valores, se eu sei esse f de x menos g de x, vai me dar a altura desse retângulo. Independente se os dois estão acima, independente se um está acima ou está abaixo, independente se os dois estão abaixo. E você poderia dizer, se os dois estão abaixo, aqui é menos 1, aqui é menos 3. Como é que você sabe o segmento? Menos 3. Menos 1, menos 3, dá menos 1 mais 3, dá 2. Então, o segmento, o valor da medida, você sempre absoluto, sempre positivo. Você está pegando o maior menos o menor. Esse cara daqui, ele é maior do que esse. Então, o maior menos o menor vai dar sempre um valor absoluto, embora os dois sejam negativos. Então, a grande questão é essa: você vai pegar o f de x genérico, representando todas as imagens que estão acima, menos o g de x, correndo a intervalo B. Então, essa integral, agora, para achar essa área aqui, é a integral da diferença da região do gráfico para cima, sempre acima, menos do gráfico para baixo, dependente de como é, de A a P. E aí, para esse exemplo, um exemplo rápido, x ao quadrado está aqui, menos x ao quadrado está para baixo. E aí a área da região de 2 é a integral de 1 a 2 de x ao quadrado menos x ao quadrado. Quer dizer, x ao quadrado subtraído da função. Isso, fazendo essa integral da x mais x ao quadrado, daí é 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, integral de 2x ao quadrado, agora 2 vai me dar a área exatamente dessa região entre M2. Então, gente, nós aqui mostramos alguns casos da operação teatral e a gente vai agora fazer exercícios sobre caso 1, exercício caso 2, caso 3, caso 4.